Ó Senhor Jesus, amém. Obrigado, Senhor, por esse tempo juntos. Nos abrimos a Ti essa manhã. Fala conosco, Senhor. Ó Senhor Jesus, nos lava, Senhor, com Teu sangue precioso. Nos lava do nosso tempo em vão. Ó Senhor Jesus, queremos estar abertos ao Teu falar. Portanto, Senhor, fala conosco. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. A mensagem de ontem, eu creio que hoje à noite a gente vai fazer pergunta para vocês. Então vocês anotaram bem, né, de ontem? Entenderam tudo? Tem bastante detalhe, né? Ontem eu estava pensando enquanto eu ouvia aqueles monte de detalhes que tem, e acredite, não falamos nem 20% de tantos detalhes, nem 10% de tantos detalhes que tem as profecias, e tem o livro de Apocalipse, né? Tem muito mais detalhes que isso. Sabe quando você vai no supermercado e alguém te dá uma amostra daquele queijo assim para vender o queijo? Sabe? Então, foi praticamente isso que a gente fez ontem. A gente queria que vocês tivessem um gostinho para que abrisse o apetite de vocês. Puxa, mas por que eu não sei tudo isso? Por que eu quero entender mais sobre isso? Eu quero comprar o queijo inteiro agora. Vocês sentiram essa vontade ou não? Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque isso envolve um pouco a sua intenção. Como é que está o seu coração com relação a essas verdades? Se para você ontem foi um monte de coisas estranhas e não faz sentido e você está meio longe disso, então você está numa condição que você precisa mudar dessa condição. Sabe por quê? Porque ela diz sobre o seu futuro. Tudo aquilo ali vai acontecer. Na verdade, o livro de Apocalipse, né, o irmão falou ontem, o primeiro trecho fala de coisas que já aconteceram. Depois fala da parte da igreja, das 7 igrejas, e depois fala das coisas que vão acontecer. Só que a maneira como João fala das coisas que vão acontecer, ele fala, todos os verbos estão no passado. Vocês perceberam isso? Porque já abriu, pode olhar os verbos, eles estão todos no passado, não todos, mas os acontecimentos já ocorreram. Por quê? Porque ele foi transportado em espírito para ver o que aconteceu lá na frente. Então ele viu já o que aconteceu. E todas essas coisas aconteceram, só nós não participamos delas ainda. Não é maravilhoso isso? Então é como você assistir a reprise de um jogo de futebol sabendo que o seu time ganhou. Você já sabe que ele ganhou. É diferente, né? Mas, e aí, você vai participar dessa vitória? É disso que nós estamos falando aqui, irmãos. É disso aqui. Preparar-se para que você esteja no campo vitorioso, no time vitorioso. Que o time vai ganhar, a gente já sabe que vai ganhar. E você vai fazer parte dos vencedores? É isso que a gente vai compartilhar nessa conferência. Preparar-se para a volta do Senhor. A mensagem 1 e mensagem 2 desse esboço, bom, uma explicação, né? O texto que está na sua apostila, ela foi traduzido, é de um livro, tá? Que fala sobre preparando-se para a volta do Senhor. A gente escolheu só as primeiras 4 mensagens desse hino para compartilhar aqui com vocês nessa conferência. E o esboço que está na frente, antes do texto, é um resumo do texto, praticamente. E, puxa, tem mais coisas além disso aqui para a gente falar, né? Então, é isso que eu quero dizer. E então, o esboço, vocês estão abertos aí, né? Então, a mensagem 1 e 2 desse esboço a gente vai compartilhar agora de manhã, tá bom? Hoje à noite a gente vai ver a mensagem 3 e amanhã a mensagem 4, se o Senhor permitir. Vamos ler, irmãos, todos juntos, o tema geral da conferência. Preparar-se para a volta do Senhor. A mensagem 1, qual que é o título dela? Vocês estão abertos aí no esboço? Então vamos ler juntos. Amar o Senhor e amar a sua manifestação. Vocês lembram daquela palavra que o irmão compartilhou ontem, parousia? Essa palavra manifestação. E não é simples falar sobre a manifestação do Senhor, porque ela ocorre, como o irmão compartilhou ontem, de uma maneira oculta, depois de uma maneira aparente, mas escondida, sobre a nuvem,
e depois publicamente. E a maneira como você quer que essa manifestação, qual delas que você quer ver? Você quer ver a maneira oculta do Senhor se manifestar? Essa é para os vencedores e para quem morreu o filho varão, como compartilhou o irmão ontem. Mas os vencedores, que forem arrebatados vivos, antes do período da grande tribulação. Esses vão enxergar o Senhor como a aurora, como a luz da aurora, que fala em Apocalipse. Aí, que maravilha. Nós estamos passando um tempo tenebroso aqui na Terra, no período da igreja. Apesar de ser tenebroso, ele também é a era da graça. Então, nós temos a oportunidade de vermos isso, né? E reagirmos a essa palavra. Temos que nos preparar para isso. Então, nós estamos aqui, vocês são bem-aventurados de estarem aqui ouvindo essas palavras. Que bênção que é para nós estarmos vivendo nessa era, sabendo das coisas como foram reveladas para nós, aqui abertas para nós. Então, nós entendemos que estamos sendo realmente abençoados aqui. Amar o Senhor e amar a sua manifestação. Toda vez que vocês já devem ter visto muito na internet, né? A gente estava comentando ontem, tem bastante, parece que reagiram, estão vários podcasts, vários pastores falando sobre o tempo do fim. E tem diversas interpretações sobre o livro de Apocalipse, sobre as profecias de Daniel. E, irmãos, esses irmãos que vieram antes de nós, o Atmani, Witness Lee e vários outros, eles realmente se aprofundaram nesse estudo. E nós acreditamos que essas verdades que nós estamos explicando para vocês aqui sejam de fato o que o Senhor revelou para nós da melhor maneira possível. Pode haver várias outras maneiras de interpretações, mas sabe o que é importante? E sempre a nossa ansiedade é quando? Quando que vai acontecer? Então tem alguns sinais aqui, uns sinais ali. Quando que vai acontecer? Porque, como o irmão falou ontem, se você souber quando, beleza, então eu vou deixar para me preparar ali pertinho, né? De quando vai acontecer. Mas se você não vive hoje, não vive de uma maneira como vencedor, você acredite no que eu estou falando, você não vai ser vencedor quando o Senhor voltar. Você precisa viver hoje de uma maneira que você já é vencedor. Já é vitória, não é verdade? Então, se já é vitória, você vive hoje numa posição de quem já venceu. Sim. Não de uma maneira derrotada, não de uma maneira que, Senhor, será que eu estou pronto? Será que eu não estou? Eu vou dar um exemplo aqui para frente. Vamos chegar lá. Amar o Senhor e amar a sua manifestação. Quem aqui ama o Senhor, levanta a mão. Amém. Você ama o Senhor? Amém. Aleluia. E a sua manifestação, a sua vinda? Você ama a sua vinda? De verdade? Se o irmão perguntou ontem, e aí, se ele voltar agora? O irmão deu um exemplo muito tempo atrás, e marcou bastante, eu quero dar esse exemplo para vocês. Imagina que o seu pai e sua mãe vão viajar esse final de semana e deixar a chave da casa deles com você. A gente está indo para o aeroporto, fica com a chave, cuida da casa, segunda-feira a gente volta. Tá bom? Aí você chama os seus amigos para fazer um churrasco na sexta-noite. Sexta-noite, já ligou para vários conhecidos, colegas da faculdade, amigos do trabalho, e vamos fazer um churrasco em casa. 21h, no auge do churrasco, seu pai liga para você. Filhão, deu um problema aqui na viagem e perdemos o voo, vamos ter que voar só amanhã, então a gente está voltando. E aí? Aí você está no telefone, olha para casa assim, olhou para o chão assim, aquele monte de carne no chão, Coca-Cola que o rapaz acabou de deixar cair, aquela bagunça a casa. E agora? Que situação, Jesus. E agora? Que situação. Agora eu te pergunto, nessa situação aqui, você ama o seu pai e sua mãe? Mas você ama a volta deles? Você queria que ele voltasse só segunda-feira, não é verdade? Por que você não ama tanto assim a volta? Porque a sua condição não está essas coisas, não é verdade? Se a casa estivesse tranquila e ele falasse, estamos voltando, você fala assim, não, fica tranquilo, eu vou buscar você no aeroporto. Estou indo buscar por quê? A condição sua é diferente. Irmãos, amar o Senhor e amar a sua manifestação andam juntos.
Então eu quero mostrar para vocês que nós devemos ter esse desejo de amar a manifestação do Senhor, de querer que o Senhor volte amanhã, que o Senhor volte hoje. Você precisa ter esse desejo. Só que para você ter esse desejo, você não pode dever nada no cartório, não é verdade? Aí só que você fica tentando resolver o seu passado, tentando resolver a sua vida, antes para se apresentar puxa, agora eu tô bom. Agora o Senhor pode voltar. Não. A vida de um vencedor é um viver normal da vida da igreja. E a gente fala diversas maneiras para vocês e para mim, inclusive, como é que você deve começar o seu dia, mas não é difícil acordar e já fazer uma leitura do matinal, uma leitura da Bíblia, não é difícil? Na prática, irmãos, eu estou pensando na prática agora. Você faz isso todo dia? Quando acorda, você já vai direto encontrar o seu Senhor? Mas é isso que vai tornar você vencedor. Não só naquele dia, hoje. Hoje. O seu dia vai ser vitorioso se você logo pela manhã já ansiar a volta do Senhor. A irmã Margaret Barber, ela era uma companheira muito próxima do irmão Otmani. E ela vivia, o irmão Otmani deu testemunho disso, ela vivia achando que o Senhor ia voltar agora. Ela estava no final do ano, eles estavam andando, depois de ter saído de uma reunião, ela falou assim para ele, se a gente vai virar aquela esquina e o Senhor vai estar ali esperando a gente. Imagine se você vivendo nesse sentimento. Senhor, eu vou virar a esquina e o Senhor vai estar ali. Para me arrebatar. Você não vai viver de maneira diferente? Vai ou não vai? Então, eu não estou dizendo para você largar toda a sua vida de estudo, de trabalho, não é isso. O Senhor, eu sou muito emotivo, tá, irmão? Quem não me conhece, o Senhor me toca bastante, aleluia. Então, amar o Senhor é também amar a sua manifestação. E amar a sua manifestação é a todo momento. Senhor, eu desejo que o Senhor volte amanhã, hoje. Não que eu esteja pronto, mas eu vivo de uma maneira que o Senhor pode voltar. A sua vasilha está cheia de azeite. Não é? Como nós vamos ver hoje à noite mais sobre isso. Então, vamos começar aqui, irmãos, no algoritmo romano número 1. A volta do Senhor e a linha da vida. O que o irmão fala aqui no começo desses textos? Que nós não precisamos gastar nosso tempo tentando descobrir o quando. Porque nós vamos brigar, nós vamos discutir, nós vamos até causar divisão. O quando isso, quando aquilo vai acontecer. Não que você não possa ir atrás de saber disso, mas o seu tempo tem que ser gastado na linha da vida. Buscando se edificar, buscando comer a palavra do Senhor com o intuito de se preparar. Então, não fica perdendo tempo com quando vai acontecer isso, quando não. Se perca o seu tempo, gaste o seu tempo, não perca, gaste o seu tempo, ou melhor, ganhe o seu tempo, na presença do Senhor, buscando a linha da vida. Então é isso que fala aqui, a volta do Senhor e a linha da vida. Eu vou ler um trecho que não está aí na apostila, fala a volta do Senhor e a linha da vida. Nosso estudo sobre a volta do Senhor não deve ser apenas teórico e, principalmente, não deve ser focado somente nos sinais dos tempos, mas deve ser algo que produza amor e afeição por Cristo. Ao invés de focarmos obsessivamente nos desdobramentos e sinais materiais, tentando descobrir quando ocorrerá a volta do Senhor, devemos despender nosso tempo buscando um sinal mais relacionado com vida, algo interior e espiritual, que é a manifestação do corpo de Cristo. No final dessa mensagem, eu vou dar alguns exemplos sobre como é que você consegue ter um sinal de que a sua vida está crescendo. Mas eu vou deixar para o final. Mas é esses sinais que você precisa buscar, não os sinais dos tempos. Agora aquela pessoa é o anticristo. Na época do Sarkozy era ele. O Sarkozy é o anticristo. Aí agora é o Trump. O Trump é o anticristo. Então, se você ouvir o que a internet fala, várias pessoas já foram anticristo. Mas o fato é que o mundo jaz no maligno. Tem muitos anticristos agindo no mundo.
Porque Satanás quer distrair você. Quer causar um impacto na sua vida, porque ele não quer que você seja parte da noiva, parte dos vencedores, não é verdade? Ele quer distrair você. Então não tem só um, entre aspas, um anticristo, tem vários aí no dia. Lógico, eu estou falando de maneira geral, né? Ó Senhor Jesus. Então, começando a mensagem dizendo o seguinte, a nossa preocupação tem que estar com a edificação e não com o nosso... O que eu acho que vai acontecer, né? Colossenses 2, de 6 a 7, interessante, aqui fala edificação no andar do cristão antes da vinda do Senhor. A maioria dos cristãos pensa que o Senhor está buscando, Ele está buscando ajustes éticos no meu andar diário para ser bem agradável a Ele. E assim, nós nos esforçamos para modificar nosso comportamento exterior através de esforço próprio e autoaperfeiçoamento. Mas o andar de um cristão deve ser originado na vida orgânica de Cristo, como indicado pela palavra arraigados, nesses versículos de Colossenses 2, 6 a 7. Esta vida arraigada, enraizada em Cristo, ela edifica e manifesta um viver que é apropriadamente originado na vida. Então, se você está arraigado e alicerçado em Cristo, como uma árvore macieira, você vai dar maçã. Se você está arraigado em Cristo, você é uma árvore e você vai, o seu fruto vai ser Cristo. Vai ser vida e vai ser edificação. Ó Senhor Jesus. Amém. Então, amar o Senhor, o item 2 fala, amar o Senhor é amar a sua manifestação. Ó Senhor Jesus. A letra B fala, a coroa da justiça não é para os que apenas temem a volta do Senhor, mas para os que a amam. Então, o versículo dessa conferência, vamos ler juntos, irmãos? 2 Timóteo, está na capa da apostila, 2 Timóteo 4, 8. Todos prontos? Desde agora me está reservada a coroa da justiça, com a qual o Senhor, justo juiz, me recompensará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua manifestação. Então, amar a manifestação do Senhor é uma condição para nós recebermos essa coroa da justiça. Percebeu nesse versículo? E veja que não é só uma coroa amorosa, é uma coroa da justiça. O Senhor está fazendo justiça naquele momento. Ele está coroando, a coroa da justiça é para coroar os vencedores. É para dar um galardão para quem merece. Não é? Irmãos, que sejamos tais que merecem esse galardão. Para que seja isso verdade, a gente precisa viver o quê? A vida da igreja. De maneira vencedora. Todos os dias, dia após dia. Não precisa ser um cristão que leu tudo, todos os estudos que tem para estudar. Não. Viver diário normal da vida da igreja. Isso torna você amável ao Senhor e parte da noiva. Amante do Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. E esse versículo... Não, deixa para o final. Algarismo romano número 3. A volta do Senhor como sua parousia, como sua presença. Parousia significa presença, o A, estou lendo o A. Não apenas um evento no futuro, mas uma presença que começa antes de ser manifesta ao mundo. Então, Mateus 24, 3, fala aí, estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximando-se dele os discípulos, em particular, dizendo, dize-nos quando serão estas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e da consumação da era. Qual será, olha só, irmãos, igual você, igual eu, esses apóstolos que estavam aqui perguntaram para os discípulos perguntaram assim, qual o sinal? Não foi nem os sinais, percebeu? A ansiedade deles é tanta que eles só querem um. Não, qual que é o sinal da tua vida, da consumação da era que eles perguntaram? Num outro trecho, em Atos 1, 7,
os discípulos também perguntaram, qual é o sinal? Quando vai acontecer isso que você vai julgar a terra, vai julgar Israel? Quando? Perguntaram de novo, quando? Sabe qual a resposta do Senhor para eles? Não vos compete saber tempos ou épocas. Irmãos, não vos compete saber tempos ou épocas. O Senhor falou isso para os discípulos dele. Então, por que nós queremos ansiosamente querer saber tempos e épocas? Não que o estudo de ontem não faz sentido, não. Tem muito mais coisas ali, não está falando só de tempos e épocas ali. Tem muita coisa ali que nos alerta, nos traz edificação. Mas a ansiedade de você saber tempos e ética está aí, não está? Você não quer saber? Quando? Qual é o sinal? E o Senhor está falando para nós, não vos cabe saber tempos e épocas, porque Ele quer que nós nos edifiquemos mutuamente. Ele quer que nós cresçamos em vida. Ele não vai voltar para um corpo que está pela metade. O corpo tem que estar completo. A edificação da igreja tem que estar completa para Ele voltar. Esse é o termômetro dele. Ó Senhor Jesus. O item B fala, o Senhor está conosco em realidade hoje. Você acredita nisso? Amém. O Senhor está conosco em realidade hoje, mas haverá um momento de plena manifestação em glória. Ó Senhor, Mateus 28, 20, ensinando-vos a observar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco, todos os dias até a consumação da era. Ele está convosco. Eu estou convosco, Senhor Jesus. Agora eu pergunto para você, jovem, você está com Cristo? O Senhor está todo momento. Quando você levanta, jovem, eu tenho certeza disso, porque eu sinto isso de manhã. O Senhor está assim, ó, esperando. Quando você abre o olho, o Senhor está ali esperando você. Senhor Jesus, puxa, aleluia. Hoje Ele me invocou. O Senhor está conosco, esperando só a nossa reação. E às vezes você acorda bravo com o despertador, já pensando com a sua cabeça no seu trabalho, na sua prova que você vai ter hoje à tarde, hoje de manhã, e o dia já começa errado, ou não é? Ó Senhor Jesus, nós temos mais momentos na presença do Senhor. Essa parte aqui me tocou muito, eu estou convosco. A gente cria métodos e maneiras que são boas práticas. Uma delas a gente entregou para vocês aí. É um marca-livro. Como é que chama isso? Marcador de livro, marcador de página. Qual é o valor que vocês dão para isso? Eu já vi isso no chão, já vi isso amassado. Jovens, isso aí pode fazer de você um vencedor. Você crê nisso? Eu acredito nisso, sabe por quê? Porque eu provei disso. É que nem eu comer um bolo e falar para vocês, o bolo é delicioso. Só que se você não experimentar, você vai ficar falando, mas eu não gosto dessa camadinha de cima. Eu não acho, por que precisa ter 2 minutos e meio de ler com oração? Dos 7 minutos, tanto tempo de ler com oração? Irmãos, siga. Teste o Senhor nisso. Tem 7 minutos aí, 7, que não vão ser só 7. Você vai ficar aí mais de 10, 15, 30 minutos. Daqui um mês, se você fizer todo dia, vai dar 30 minutos do seu tempo com o Senhor. Sabe por quê? Porque Deus, Cristo, é amável. Ele é amável. Significa que Ele é algo que você consegue começar a amar. Ele é um objeto amável. Então, se você passa um pouquinho de tempo com Ele, você vai querer passar mais tempo com Ele. Ó Senhor Jesus. Use esses 7 minutos, irmãos, com uma boa prática, para você se tornar um vencedor. Ó Senhor Jesus, que isso seja real na sua vida. Cristo, o item 5, o item 4, fala Cristo como a solução de todos os problemas. Um dos sentimentos que o ser humano mais tem desenvolvido é o sentimento de justiça. Quando você vê uma injustiça ocorrendo, você fica nervoso, você fica, não é possível, por que está acontecendo isso? Nas coisas mais simples, nas coisas mais complexas. Se você vê um passarinho, uma mãe dando comida para 3 recém-nascidos no ninho. Você já assistiu esses vídeos na internet? Não? Depois vocês procuram. A mãe dá alimento assim, só um que come. Você fica... E os outros?
É injustiça. Cadê a comida para os outros? É o que eu estou dizendo é o seguinte, no ser humano, o senso de justiça é muito presente. A minha filha em casa, meus filhos em casa, fica bem evidente isso. É injusto, isso aconteceu, isso. Eles toda hora buscam por justiça, um sobre o outro. Irmãos, vai julgar tudo. Vocês podem ficar tranquilos com relação a isso. Você vai ser, entre aspas, vingado. A mim pertence a vingança. O Senhor falou isso. Então você não precisa se vingar, se auto-justificar. Não, só busca a vida. Ó Senhor Jesus. Nossos problemas, o item C fala, né? Nossos problemas pessoais encontram solução no Cristo que habita em nós e está voltando para nos transformar plenamente. Ó Senhor Jesus. O item 5 fala preparar-se para a volta do Senhor. A. Receber Cristo como a vida é o início da preparação. B. Invocar o nome do Senhor nos mantém em contato contínuo com Ele. Então, invocar o Senhor é uma prática, igual os 7 minutos, igual ler com oração, igual louvar e cantar os hinos, certo? Tudo isso mantém você em contato contínuo com Ele. E esse tempo de contato é o que o Senhor está contando. Amém? Declarar amor pela sua vinda e ansiar por ela. Vem, Senhor Jesus. Em Apocalipse 22, 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: vem, Senhor Jesus. Irmãos, qual é o seu apreço por essa palavra? Vem, Senhor Jesus. Você fala porque nós estamos falando aqui, você fala, então vem. Ou você sente, de fato, que você anela pelo Senhor, pela vinda do Senhor. Nós vamos falar agora, entrar na mensagem 2 já, mas nós temos um exemplo aqui, bem fresco. Cadê o Lucas e a Letícia? Estão aqui? A Letícia está ali, ó. Ela é a noiva. Cadê o Lucas? O Lucas está servindo ali nos irmãos que estão ouvindo no vídeo, o Lucas que está fazendo para vocês aí. Esses dois vão se casar já. Quando que é? 21 de novembro. Mês que vem está aí já. Eles anseiam a presença um do outro. Enquanto um está viajando, o outro está em casa, o outro está esperando ele voltar. É ou não é? É ou não é, Letícia? Irmãos, esse anseio pelo noivo e um pelo outro é o anseio que nós temos que ter pelo nosso Senhor. Para dizer, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Ó, Senhor, o Senhor vem, você sabe que Ele vem. Mas a gente consegue, eu vou ler na segunda parte da reunião, da mensagem, apressando a vinda do Senhor. Você sabia que você tem o poder de apressar a vinda do Senhor? Mas você também tem o poder de atrasar a vinda do Senhor. O Senhor é longânimo para que você cresça. Nós vamos ler esse versículo já. Então, declarar amor pela sua vinda e ansiar por ela. Vem, Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Continuando ainda nessa mensagem, eu separei alguns trechos aqui, que também fala desse mesmo tema. E um versículo que eu quero ler para os irmãos. 1 João 2,15. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós estamos falando aqui de amar o Senhor e amar a manifestação, a sua manifestação. Mas quantas outras coisas você ama na sua vida? Quantas? Esse brinquedinho aqui. Você ama isso? Você já perdeu isso para você ver quanto você ama isso? A gente fala, né, que só dá valor naquilo que quando a gente perde, né? Você já perdeu? Ou esqueceu no shopping, esqueceu no restaurante? Você fica desesperado. Porque o seu trabalho está aqui, a sua faculdade está aqui, os seus amigos estão aqui, e todo o seu tempo que você gasta, esse sim, você gasta, você perde, nos entretenimentos, no videozinho. Irmãos, tudo isso foi planejado por Satanás. Foi arquitetado por ele. E você sabe quantos anos ele tem? Muitos. Muitos anos. Ele tem experiência em como fazer isso. Ele sabe como usar a tecnologia para distrair você. É ou não é? Então, e a gente cai. Nosso amor por essas coisas acabam sendo maior que o amor pelo nosso Cristo.
por aquele que morreu por nós e nos salvou, por aquele que está prometendo casar-se conosco no final dessa era, para aquele que está convidando a gente, abriu a porta lateral do plano dele. O plano dele era para o povo de Israel. O plano de Israel não quis. Rejeitou o Cristo. Ele abriu uma porta lateral. Vamos falar sobre isso? É o começo da segunda mensagem. Mateus, deixa eu achar aqui, para eu não ler errado. 22. Mateus 22. Isso. Mateus 22, 14. É isso? Não, mas esse é o final, né? Mateus 22, versículo 1 até o 14, conta a história das bodas. Então, o que é essa história? O rei preparou uma festa de casamento para o seu filho, tipificando Deus e Cristo. E ele convidou quem? O povo de Israel para participar. Eles eram os convidados para essa festa. E os convidados não foram, não apareceram para a festa. Então o Senhor abriu essa porta lateral para todas as outras pessoas da cidade. Ele falou, vai e busca qualquer um que está na cidade. Esses qualquer um somos nós. Os bem-aventurados, os que foram chamados de última hora. Aleluia! O Senhor abriu essa porta para nós. E esse Senhor que deu essa oportunidade para nós, às vezes nós não o amamos de maneira correta. Esse era o ponto que eu estava falando, né? Mas agora que eu entrei nesse tema, vamos falar sobre esse tema já, das bodas. E então ele abriu essa porta para chamar a gente para o casamento. E você lê, depois você pode ler Mateus 22 ali, vieram várias pessoas, só que dentre alguns ali, tinha uma pessoa que não estava vestido com vestimenta adequada. Ele estava com uma vestimenta comum, não uma vestimenta de casamento, digno de entrar num casamento. E o rei tirou ele da festa. Não, pode sair. 22, 13. Não, 22, 12. Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então disse o rei aos servos, amarrai-o os pés e as mãos e lançai-o para fora, nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Talvez você já tenha ouvido esse trecho várias vezes, né? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. É isso que o Senhor está se referindo. O Senhor chamou vários. Mas quais são aqueles que estão com a veste correta para participar das bodas do seu filho? Isso, naquele diagrama de ontem, está falando da parte do milênio. O reino milenar. As bodas são nesse trecho. Mas tem algo mais ainda para você. O Senhor não quer só que você não passe o milênio, que Ele não quer que você nem passe nem a grande tribulação, aqueles 3 anos e meio. Período da grande tribulação, de 3 anos e meio, que é muito tenebroso aquele tempo, não concorda? Nós vimos ontem. Muito tenebroso. E tem muito mais detalhes sobre aquilo lá que a gente nem falou ontem, não coube na mensagem. Irmãos, não queiramos ser esses que estejam aqui na terra nesse tempo, porque não vai ser fácil. Nós vamos, como o irmão falou ontem, que resume bem, você vai buscar a morte e a morte vai fugir de você. Ó Senhor Jesus. Mas para isso, o Senhor, então, qual que é? E o Senhor pede 2 condições, amemos Ele e amemos a sua presença. Ó Senhor Jesus. Então, eu estava lendo sobre não ameis o mundo. Por quê? O mundo é muito prático para vocês, muito para nós, né? De maneira geral, não para vocês. Ele é muito atraente. Satanás já conseguiu, já achou as maneiras de como, às vezes para você é carro, às vezes para você é roupa, amizade. Ele sabe como a artimanha para fazer distração em você. Não é verdade? E essas distrações, puxa, acho que todas elas acabam se resumindo aqui. Por isso que a gente dá sempre esse exemplo, que é muito prático. Ó Senhor Jesus. Deus criou o homem para viver na terra, para cumprimento do seu propósito. Mas o seu inimigo, Satanás, a fim de usurpar o homem criado por Deus, formou um sistema mundano contrário a Deus nesta terra,
ao sistematizar as pessoas com cultura, educação, indústria, comércio, entretenimento e religião. Olha quantas coisas, para numerar só 6, ó. Cultura, educação, indústria, comércio, entretenimento e religião. Hoje à tarde, jovens, nós vamos ter essas duas palavras de uma comunhão especial com os universitários e os jovens que trabalham, né? Aqui fala educação e cultura. Uma fonte da sociedade de educação e cultura são as universidades. E como elas estão no limbo com relação às escrituras, com relação ao viver de um cristão. Vocês concordam? Porque eles ensinam ali muito mais do que eles deveriam ensinar. Se eles pudessem só se restringir à parte científica da coisa, né? Mas eles, puxa, tá nos Estados Unidos, foi recentemente, vocês devem ter acompanhado a morte do Charlie Kirk. E aqui no Brasil, apesar de, graças ao Senhor, não ter acontecido um evento como esse, tem várias ocorrências desse tipo, sem morte, graças ao Senhor, mas tem uma influência maligna de diversas maneiras nas universidades. E para nós vamos compartilhar isso mais à tarde com vocês, mas nós sentimos que esse tempo é muito perigoso da universidade, para vocês jovens. Porque na prática, durante o tempo de faculdade, a maioria, se não metade, no mínimo a metade, se desvia do Senhor. Não é ruim isso? Agora pensa na sua vida, você está numa carreira com o Senhor, que o Senhor te chamou, com um objetivo claro que nós estamos mostrando aqui para vocês. Quem que não quer ser vencedor aqui? Eu quero ser um vencedor. Então esse é o plano de Deus para você. Não é o plano do seu chefe, não é o plano da sua mãe, do seu pai para você, ou o seu plano de ser um advogado, de ser um engenheiro, de ser qualquer coisa. Não, é o plano de Deus para você. Acreditem, ele é melhor para você do que qualquer coisa. O plano de Deus para você é que você seja o vencedor. Aí você se matricula numa faculdade para você com o anseio de quê? De se manter aqui na Terra, de conseguir um bom emprego. Isso não está errado, jovens, está certo, vocês precisam estudar. Só que no meio do caminho você encontra uma faculdade que não está só ensinando aquilo que você foi buscar lá. Um conhecimento técnico, alguma coisa que garanta um diploma bom para você e permita você exercer um trabalho que te remunere e te dê tranquilidade financeira. Esse é o seu objetivo na faculdade, não é? Mas tem muito mais do que isso lá. E eu vou deixar isso para a gente compartilhar hoje à tarde, em comunhão com vocês. Mas você percebe como o Satanás mexeu as coisas? Ele danificou tudo, até a cultura, e ele usa tudo. Entretenimento, então, nem se fala, né? Se a gente olhar a Netflix, olhar diversas maneiras de gastar tempo com o celular ou na frente da televisão, no computador, quantas coisas o seu coração está de frente com ela, sendo exposto diariamente. E tudo isso é muito fácil se distrair do Senhor. Então, um antídoto, um remédio para isso logo cedo, o que é? Esse guarda-livro aí, 7 minutos que entregamos para vocês. Acreditem nisso, esse é um antídoto para o seu dia. Eu tenho experiência práticas quase que diárias, jovens. Eu posso dizer para vocês. Se eu passo um tempo com o Senhor de manhã, no carro, eu vou dirigindo, eu gasto 40 minutos para ir chegar até o meu trabalho. No carro, se eu ligo o rádio ao invés de ligar um hino, ao invés de ouvir uma mensagem, começo o rádio, as notícias do dia anterior, eu chego no meu trabalho, eu passo o dia inteiro arrastando. Os problemas que são desse tamanho assim, ó, ficam desse tamanho, porque a minha reação foi errada, tomei a decisão errada na hora errada. E se eu venho no caminho, em comunhão com o meu Cristo, um problema desse tamanho, eu nem respondo. E o problema some. Fui eu que resolvi? Não, eu não falei nada. E o problema sumiu. Irmãos, toda semana isso acontece comigo. Toda semana. Irmãos, vocês não querem viver nesse dia? Qual o dia que vocês querem? O dia que um probleminha desse tamanho se torna desse ou um dia que esse aqui se some?
A escolha está de manhã. A escolha está no momento de manhã seu com o Senhor. Irmãos, escolha, pois, a vida. Ó Senhor Jesus. Amém. Li mais um trecho aqui antes de entrar na mensagem 2. Aliás, quanto tempo eu tenho? Mais 2. O item 3. Item 3 não, perdão, não está na apostila. Esse aqui é um trecho extra que eu peguei para compartilhar aqui. Amar a manifestação do Senhor se contrapõe a amar a presente era. Em Romanos 12:2, Paulo exorta-nos a não nos confortarmos a esta era, mas a sermos transformados pela renovação da mente. Esse eu acho que é um dos versículos que dá para decorar, né? Se não for, pode colocar lá, Romanos 12:2. E nós temos um exemplo negativo, né, em 2 Timóteo, que é o Demas. Ele amou a presente era. Ele era um irmão que estava assim, ó, com Paulo, servindo na igreja. E ele amou a presente era. Aí Paulo falou para Timóteo, eu entrego Demas, porque ele amou a presente era. Significa, eu não tenho mais o que fazer com ele. Você quer ser esse jovem? Não? Jovens. Eu vou fazer a pergunta logo antes que eu continue chorando. Onde estão vocês na reunião de sábado à noite? Sim, verdade. Onde estão vocês na reunião do Partir do Pão? Onde? Oh, Senhor Jesus. Nós não podemos nos comparar com Demas, irmãos. Nós temos que ser Timóteos. Amém. Timóteo servia Paulo, servia o Senhor na vida da igreja. Esse é um vencedor. E digo mais, esse apressou a vinda do Senhor. E hoje nós temos que ser esses jovens como Timóteo, não como Demas. Desculpa cobrar de vocês assim, mas eu estou cobrando isso de mim também. Onde nós estamos no nosso viver da igreja? Brincando de vida da igreja? Vindo porque o pai e a mãe estão mandando vir? Nós estamos mostrando para vocês que vocês precisam, nós precisamos nos preparar para a volta do Senhor. E a gente vai ficar escolhendo outras coisas ao invés de vir para a reunião e vir aqui sentar e cantar e louvar o Senhor. É isso que vai trazer o Senhor de volta. Vocês percebem a preciosidade de uma reunião de vida da igreja? A reunião são 2 horas no sábado, 2 horas no domingo. Quantas outras horas você tem na semana para fazer o que você quer e você não vem na reunião? Por quê? Não sei por quê. Vamos valorizar esse tempo juntos, porque é um tempo que no seu dia, sozinho, você tem uma edificação, você consegue ter uma edificação. Mas, jovens, não é mais fácil cantar aqui na reunião? Não é mais fácil orar aqui quando você está com os irmãos? Eu tive hoje essa experiência, eu estava com os jovens lá na minha casa, eu tentando orar e parecia que o carro não pegava. Eu orava e o carro não pegava. Aí eu vim aqui com os irmãos, eu estava até ansioso, chamei os irmãos, vamos orar. E na oração aqui embaixo, antes da reunião começar, puxa, voltou a fluir. O Senhor está fluindo, aleluia. Amém. Mas esse anseio, jovens, que vocês precisam ter pelo Senhor, isso é ansiar a volta do Senhor. Senhor, eu quero estar em constante comunhão com o Senhor. Amém. É isso que vai trazer o Senhor de volta. E a reunião é um momento de você sobejar o Senhor para os outros irmãos. Amém. E a gente não vem na reunião. A gente ou se vem, fica no celular. Agora está cantando um hino que eu não gosto. Oh, jovens, vamos mudar a nossa atitude. Nossa atitude precisa ser uma atitude de vencedor. Vencedor não fica no celular assim, ó, durante a reunião. Não, deixa o celular de lado. Invoca o Senhor na reunião. Levanta, proclama um hino com o outro. Abana o espírito do seu irmão. Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Amém. Os que amam o Senhor, aguardam a sua vinda e amam a sua manifestação, vencerão. Olha que simples isso.
Os que amam o Senhor, aguardam a sua vinda e amam a sua manifestação, vencerão. Que nós possamos ser esses que amam, aguardam e amam a sua manifestação. Ó Senhor Jesus, esses vencerão. Aleluia. Vou entrar agora na mensagem 2. Pode mudar a página aí. Deixa eu me recompor um pouco aqui. Ó Senhor Jesus. 2 Pedro 3, 4, 3, 3. Bom, primeiro é o nome da mensagem, né? A obra de Deus para a preparação da noiva. Amém. Vou ler um versículo aqui de 2 Pedro 3, 3 e 3, 4. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias concupiscências. Esses são os seus amigos da escola, tá? Que não tem o Senhor. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, tudo permanece como desde o princípio da criação. Eles estão aqui, estão mostrando que estão questionando a vinda do Senhor. E às vezes você mesmo, no seu interior, Satanás bota esse sentimento em você. Mas será que vem mesmo? Será que já não veio? E nós estamos vivendo aqui Deus esqueceu de nós? Não, o Senhor nunca deixou de cumprir uma promessa dele. O Senhor nunca deixou de cumprir uma promessa dele. Isso nós cremos nisso. Irmãos, onde está a promessa da sua vinda? Cadê ele? Não é? Nós temos que fazer essa pergunta, mas no sentido do amor. Senhor, onde está a sua vinda? Nós temos vários hinos que falam sobre isso. Né? O Desde Betânia, conhece o Desde Betânia? Leia aquele hino hoje, no seu tempo vago, leia aquele hino. Você vai ver o sentimento do irmão ao escrever aquele hino, ele está ansiando pela volta do Senhor. Senhor, volta, porque o Senhor não voltou ainda. Irmãos, esse tem que ser o seu sentimento. Se você está passando de avião por cima desse assunto, eu estou dizendo para vocês, esse assunto é muito importante. Amar a sua manifestação, ou seja, a sua vinda, faz parte, é condição de ser um vencedor. Ó Senhor Jesus. Voltando então naquele trecho, ó Senhor Jesus, aquele trecho das bodas, que eu já compartilhei um pouco na primeira parte. O item 1 fala, as bodas do Cordeiro. Opa, deixa eu ler que está um pouco diferente aqui. Eu mudei o esboço. Perdão, irmãos, um minutinho só. Abri aqui no esboço 2. As bodas do Cordeiro, o banquete. Ao recebermos o Senhor Jesus como nosso Salvador, fomos salvos pela eternidade. Tomamos Cristo como nossa justiça. Porém, para participar do banquete com o noivo, temos que estar vestidos com a vestimenta correta. Então, aquilo que nós falamos de Mateus 22, muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Os chamados são os salvos. Então, muitos foram salvos. Então, quando você recebe a salvação, aleluia, você foi chamado para o banquete. Você não vai, a perdição eterna lá na Nova Jerusalém, você vai estar na Nova Jerusalém. Isso é ser salvo, tá bom? Você não perde essa salvação. Mas poucos os escolhidos. Escolhidos aqui é receber a recompensa do reino. E esse receber a recompensa requer que você esteja vestido, com uma vestimenta adequada. Esse vestimenta, em Apocalipse 19, deixa eu ler aqui, 17, 14. Não é esse não. Fala da... 19:7, então. Que ela já se preparou, mas fala que a justiça... Vamos ler o 19:7. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegaram as bodas do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou. Então, para ocorrer o que ocorreu lá em Apocalipse, a noiva está preparada, ela se preparou. E tanto a noiva se preparar, quanto esse convidado entrar com a veste nupcial, os dois falam de vestes. E você tem que preparar essas vestes.
Ó Senhor Jesus. 19:8. Lê para nós. E foi-lhe dado vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são os atos de justiça dos santos. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Essa vestimenta é de linho fino. E esse linho fino são os atos de justiça. Não a sua justiça. Não aquela que meus filhos brigam entre eles para saber o que é justo e o que não é. E na vida da igreja, quando você serve, você fica muito exposto a essa sua própria justiça, porque você sempre acha que a sua maneira é melhor, não é verdade? Ou que o Senhor nos cubra. Porque aqui é a justiça de Deus. Os atos de justiça, mas representando a justiça que Deus exerce na nossa vida. Ou seja, quando você vive a vida da igreja, vive Cristo, você está, de fato, tecendo, bordando a sua veste. Essa de bordar, acho que eu falo mais para frente sobre isso. Acho que eu falo na página 2 ali. Já eu volto a falar sobre a vestimenta dela. Então, o item A fala: o banquete das bodas refere-se ao milênio, o reinado de 1000 anos com Cristo. E aqui o B fala: muitos clamam por paz, mas guerras e crises continuam. E o C, para o cristão, a história não é cíclica. Estamos caminhando para o cumprimento do propósito de Deus e para o encontro do Senhor. Aqui eu deixei selecionado, irmãos, para falar sobre justamente as 10 virgens, mas nós vamos falar mais sobre essa noite, sobre esse tema das 10 virgens. Mas eu só vou dizer uma coisa aqui: comprar azeite tem o aspecto de pagar um preço. Pagar um preço é justamente aquilo que eu provoquei vocês agora há pouco. É você estar presente nas reuniões. É você oferecer o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O seu corpo tem que estar presente para a sua alma ser transformada através do seu espírito. Todo o seu ser tem que estar envolvido nisso. E a gente faz uma figura disso que é comprar azeite. Você está comprando azeite para a sua vasilha. Mas eu vou deixar para a noite a gente dar mais detalhes sobre comprar o azeite. O item 2 fala: o propósito de Deus é preparar uma noiva. Então, também como a parábola que é do rei querendo preparar uma noiva para o seu filho, Deus está querendo que o seu filho case. Está preparando a noiva para o seu filho. E esse item A fala: Deus criou o universo com o objetivo de obter uma noiva para o seu filho. O item B fala: Cristo amou a igreja e se entregou por ela, levando-a, lavando-a e purificando-a para apresentá-la a si mesmo. Esses versículos de Efésios foram bem novos para mim recentemente, né? Esses 3 versículos são maravilhosos. O versículo 25 fala: maridos, amai vossa esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. 26, para santificá-la, purificando-a pelo lavar da água na palavra. E 27, a fim de apresentar a si mesmo, a igreja a si mesmo gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e sem defeito. Vocês perceberam que aqui está falando de uma coisa que Deus fez pela igreja? Deus já fez uma coisa por nós, no 25. Cristo amou a igreja. No 26, é o que ele faz hoje na era da igreja. Ele santifica ela, purificando ela pelo lavar de água na palavra. E ele vai fazer algo por ela, a fim de apresentar a igreja a si mesmo, gloriosa, porque chegaram, sem ruga, nem mancha, nem qualquer outra coisa semelhante, mas santa e sem defeito. Às vezes, Satanás coloca na sua mente que tem defeito na igreja. Eu vou dizer para você, tem defeito em cada um de nós. E o que você está enxergando, o que Satanás está fazendo você fazer, é dando uma ampliação no erro daquele irmão. Mas aquilo não é a igreja. A igreja, aos olhos de Deus, ela é gloriosa. Ele não está vendo aquilo ali. Porque ali para ele, só aquilo que foi purificado é a igreja. Só aquilo que ele já santificou é a igreja. Então não perca de visão que a igreja é chata, a igreja... Não, o que é chato é o nosso ser humano. Aquilo que ainda não foi transformado em igreja. É isso que você está julgando como igreja chata ou igreja que tem problemas.
Aos olhos de Deus, a igreja não tem problema, ela é gloriosa. E ele vai apresentar ela gloriosa para ele mesmo, para casar-se com ela. Aleluia. O item D fala: a preparação da noiva é simbolizada pela veste nupcial. Em Salmo 45, a rainha possui duas vestes, e a segunda veste é a veste nupcial, com a qual ela se apresentará ao noivo. É uma veste bordada, e a bordadura da veste nupcial representa as nossas situações dolorosas, com o objetivo de crescimento em vida e edificação. Então, essa veste de Salmo 45, ela fala que ela é bordada. E essa veste bordada, esse bordar da veste, são justamente aquilo que você passa para crescer. Muitas das vezes o Senhor permite sofrimentos nas nossas vidas. Quando você passa uma experiência de um familiar, ou você mesmo passar por uma doença grave, você não se volta mais ao Senhor? Então o Senhor às vezes permite certas situações para que haja bordadura na sua veste. E você de fato avance na sua preparação da sua veste. Para quê? Para você se tornar pronta. Para você deixar a sua veste pronta para aquele dia. O Senhor, então, Ele tarda a sua vinda, como diz em 2 Pedro, para que você tenha tempo de bordar. E meu sentimento com relação ao tempo, jovens, é o seguinte, é o que os irmãos passaram para mim e eu passo para vocês. Ainda dá tempo de nós bordarmos a nossa veste. Mas não dá para perder tempo. Não dá para ficar perdendo tempo. Então, remir o tempo significa usar ele com sabedoria. Usar o tempo de maneira a não perdê-lo mais. Então vamos remir o tempo, porque os dias são maus, não é verdade? A veste precisa estar pronta para as bodas. A noiva precisa estar adornada, a igreja precisa estar edificada. Então o noivo poderá vir. Então a condição de um casamento acontecer é que a noiva esteja pronta, né? A noiva tem que estar com o vestido de casamento dela. E essa vestimenta é essa bordadura. Cada um de nós. Como é que nós estamos bordando essa veste? Todos os dias podemos bordar, irmãos, e gastar tempo na presença do Senhor. Aleluia. Onde é que eu estou aqui agora? O item 3 fala sobre a seleção e direção de Deus. Somos alvo de misericórdia, irmãos. O fato de Ele ter nos selecionado, escolhido, o que faz melhor que o seu amigo da escola? O que você tem para o Senhor ter escolhido você? Eu não consigo enxergar algo em mim, falar, o Senhor me chamou porque eu sei fazer isso, porque eu sou obediente, ou porque eu sou isso, ou porque... Não. O Senhor agraciou ele teve graça e, por misericórdia, Ele me selecionou. Ele me escolheu. Então, qual que é a minha reação? Agradecer. Obrigado, Senhor, por ter me escolhido. Nada mais do que isso. Agradecer ao Senhor pela sua seleção. Ele selecionou Paulo, acho que para mostrar para todos os judeus, olha o que eu fiz com Paulo. Porque Paulo era dos mais, que tinha mais conhecimento entre os judeus. Ele perseguia a igreja. Ele foi uma testemunha do apedrejamento de Estevão. Olha como ele perseguia a igreja. E o Senhor chamou ele para pregar o evangelho para os judeus? Não, para os gentios, para aqueles a quem ele desprezava. Olha que reviravolta na vida de uma pessoa. Ele era um dos principais dos fariseus, dos judeus, do povo judeu. E o Senhor selecionou ele para pregar o evangelho para os gentios. Nós, os gentios. Não é maravilhoso isso? Oh, Senhor, nosso Deus é maravilhoso. Aleluia. O item B fala: Deus dirige soberanamente a vida de cada crente, mesmo através de circunstâncias adversas, para que participem do seu propósito. Então nós nos curvamos à soberania do Senhor. Deus é soberano em todas as situações. Então Ele, aleluia, nos selecionou e nós podemos ser gratos a Ele por isso.
O item 4 fala a necessidade de avançar para o arrependimento. Aqui está uma das chaves, jovem, que eu por muito tempo tropecei na minha vida da igreja. Porque Satanás, ele consegue distrair-nos de diversas maneiras, e uma delas é mostrar para você que você não presta mesmo, que você não vai para frente. Você errou de novo nisso. Você falou que nunca mais ia fazer isso. Aí, ó, você de novo. Ele é o acusador mor que existe. É ou não é? Mas você tem o arrependimento. É só você se arrepender. Porque o Senhor o sangue do Senhor, o Senhor não vai mudar. O sangue está lá. O sangue já está feito para você pedir perdão, usá-lo para justamente quando você cair. Mas Satanás, ele quer que você enxergue isso de outra maneira. Você vai usar de novo o sangue? Você vai fazer de novo isso? Satanás, está aqui, ó. Eu tenho o recibo. O Senhor já me comprou. O sangue do Senhor é o recibo. Mostra para ele, Satanás, está aqui, ó. Eu pequei de novo, mas aqui o sangue. Deus me perdoa. Deus já me perdoou. Então o arrependimento tem que ser prático para vocês. Por quê? Eu costumava dizer, quando eu era jovem, o jovem é uma árvore de pecado. A macieira da maçã, parreira da uva, e jovem peca. Tem várias situações que fazem você pecar. Estou falando jovens porque quando é jovem, a gente peca mais, tá, mano? Jovens. Tem muita... É verdade, o mundo, ele não foi feito para velho. O mundo foi feito para vocês. Para a idade que vocês estão, tem muito mais distrações. Satanás sabe. Por quê? Depois de velho, entre aspas, já sabe se arrepender. É isso que Satanás pensa. Agora, esses jovens, não. Eles não se arrependem fácil. Tem um termo que é usado na Bíblia, fala que o povo de Israel é de dura cerviz. Cerviz é o pescoço. É alguém que não consegue se prostrar. É alguém que não consegue se arrepender. Irmãos, arrependimento tem que ser prático para nós. Eu não estou dizendo que para você abusar do seu pecado porque você já pode perdoar logo depois. Não. Isso não é uma atitude de vencedor. Mas se você pecar, você sabe que você tem o sangue. Não caia na cilada de Satanás que vai ficar te acusando. Apresenta para ele o recibo. Satanás, Cristo já morreu por mim. E dá licença, por favor, do meu quarto, que agora eu vou dormir. Pronto. Resolveu a questão. Não caia mais nas falácias dele, tá bom? Então, o Senhor é longânimo, então, a necessidade de avançar para o arrependimento. O item A fala, o Senhor é longânimo e atrasa a sua vinda, para que todos tenham tempo de se arrepender. 2 Pedro 3,9. O Senhor não demora, então eu li o 3,8, né, no começo? Não li. Eu li o 3,3 e o 3,4, né? Naquele ambiente que o pessoal fala, onde está a promessa da sua vinda? Cadê o Senhor que falou que ia voltar? Então o 3,8 fala, amados, não ignoreis uma coisa, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns consideram uma demora. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Irmãos, para que você vai ficar questionando? Cadê o Senhor que não voltou no sentido negativo? Se o Senhor está dando esse tempo para você se arrepender e avançar mais. Então use com sabedoria o seu tempo para avançar na vida da igreja, avançar o seu crescimento, bordar as suas vestes e preparar as suas vestes, porque o dia está aí. O dia vem, eu vou dizer aquele hino, que está chegando. Ó Senhor Jesus. O arrependimento é uma mudança de mente e de propósito. Voltar-se para Deus. Devemos cooperar com o Senhor para apressar sua volta, purificando-nos e vivendo em santidade. Então, 2 Pedro, continuação de 2 Pedro 3,12 fala, aguardando e apressando a vinda do dia de Deus. A vinda do dia de Deus é o quê? Aquela presença. A vinda aí, a palavra é parousia. Por causa da qual os céus, ardendo em fogo, serão desfeitos e os elementos, sendo queimados com calor intenso, serão derretidos? Então, olha só que interessante, o Senhor fala aguardando e apressando. Então, por isso que eu falei aquela hora, você tem o poder de apressar a volta do Senhor.
E aí, qual que vai ser a sua postura? Vamos juntos apressar a volta do Senhor? Nesse trecho final, são justamente aquela maneira de a gente conseguir medir. Se a gente tivesse uma trena que pudesse medir o nosso crescimento em vida, você toda hora ia estar assim, né? Medindo. Quanto você mede? 1,75? Eu meço 1,86. Quando eu estava passando uma certa idade, por volta dos 13, 14, eu saí disso aqui sim, e já alcancei esse tamanho aqui que eu estou, com 14 anos. Teve um crescimento rápido, né, para o padrão humano, de uma hora para outra. Irmãos, crescimento lento ou rápido, você precisa crescer. E o crescimento, como é que você mede ele? É pelo amor. O amor ao viver cristão. Amor à vida da igreja. Amar os irmãos. Apacentar os irmãos. Eu vou detalhar cada pontinho desse, tá? Já. Vou entrar aqui num trecho do esboço, que não está no esboço, mas eu preparei para vocês. Por quê? Fala justamente de como é que você consegue medir isso. Medir o seu crescimento. E crescendo, quando você cresce, olha só como é que é interessante. O relacionamento que você tem quando você faz parte de um clube aqui o recreativo. Você vai lá, é um clube que é para as pessoas irem lá e nadar, fazer natação, fazer ginástica e etc, certo? Academia. O relacionamento que você tem com as pessoas de um clube é diferente do relacionamento que você tem de uma família, entre os membros de uma família, não é verdade? Dentro de uma família não é muito mais íntimo? E a gente fala que a vida da igreja é uma família, é um viver de família, não é? Então, o relacionamento que você tem com os irmãos é uma trena. Como é que está o seu relacionamento com os irmãos? Você vem aqui, bate cartão e vai embora, não fala com ninguém, não pergunta como o irmão está, vê que o irmão está sofrendo, não vai ver por que ele está sofrendo. Se você ama, de fato, a vinda do Senhor, qual que é a ideia aqui? A ideia é que todos cresçamos. E você quer ver o irmão crescer. Por quê? Senão ele está atrasando a volta. É o mesmo Senhor que vai voltar, não é? E ele vai voltar quando a noiva estiver completa. Só que se você está apressando, mas o seu irmão está atrasando, ajuda o seu irmão. Não se pega o problema dele e expõe para todo mundo. Ó, você está vendo? Olha o que ele está fazendo lá. Você viu o que ele fez? Você viu o que o Tiago fez? Por que ele falou isso? E julga o irmão. Irmãos, o viver cristão tem que ser um apoiando o outro para edificação. O objetivo é edificar a igreja. Mas quando você não vive de fato no Espírito, o que você enxerga no irmão não é a igreja, não é Cristo. O que você enxerga no irmão é o velho homem dele. E você, de novo, expõe isso aí. Fala, tá vendo? Ele também tem um lado humano nisso tudo, que eu não vou descartar, né? A parte humana sua é até esse... tá vendo? É bom saber que ele também erra, porque eu também erro. Irmãos, todos nós, vamos colocar uma régua aqui, ó. Todos nós não estamos aptos ainda. Todos nós não somos perfeitos ainda. Eu não me coloco ainda no nível que como Paulo pôde falar, combati o bom combate. Eu não me coloco nessa posição ainda. Eu sei que eu tenho fé que eu estou me preparando para isso. E vivo pensando já numa posição de vitória. Aleluia! Mas eu não posso achar que eu já estou pronto. Não posso achar que eu já combati o bom combate aqui agora. Senão eu já desisto agora, já pronto. Já cheguei no nível máximo. Existe isso? Existe formatura na vida da igreja? Não. É isso que eu estou falando, tá? Nesse aspecto só prático. Então, se nós colocarmos essa régua entre nós, você não fica mais fácil perdoar o irmão porque ele errou? Ou se perdoar porque você errou? Pedir perdão para o irmão, eu errei. Essa é uma das coisas mais difíceis de fazer, né? Ouvir um perdão de um irmão para você é mais fácil do que você pedir para o irmão perdão, não é? Irmãos, mas que nós nos perdoemos mutuamente, porque o objetivo não é
criticar um ao outro, o objetivo é crescimento em vida. Aleluia. O Senhor usa essas situações, enxerguem essas situações como positivas para você crescer. O Senhor permite algumas coisas aconteçam no serviço, diferentes opiniões. Como vamos arrumar a cadeira hoje? Assim, mas eu queria assado. Usa pequenas situações para crescer em vida. Senhor Jesus. Então, a preparação da noiva é pela vida da igreja. Esse é o último ponto. A vida da igreja tem várias maneiras de você crescer. Eu citei alguns aqui, né? A vida da igreja, então, o item B fala, a vida da igreja é o ambiente de edificação e maturação da noiva. E aí eu queria falar sobre justamente esses pontos da trena. Eu preparei um trecho aqui que eu vou ler cada um deles. Não está no esboço, tá, irmãos? Fala a preparação da noiva pelo viver da vida da igreja. A vida da igreja é o ambiente de edificação e maturação da noiva. Podemos medir o nosso crescimento em vida e o quanto estamos nos tornando prontos por 4 indicadores de edificação. Então, eu chamei aqui de indicador de edificação. É a trena. O primeiro deles é amar uns aos outros. Se evitamos contatos e somos frios em relação a certos santos por causa de ofensas não perdoadas ou preferências pessoais, estamos faltando em amor. E devemos ser mais conscientes desse impedimento à edificação. Veja que é um impedimento à edificação você não amar os irmãos. Todos nós precisamos ser aperfeiçoados em nosso amor, para que nossa consciência do valor de cada membro do corpo possa aumentar organicamente. Irmãos, da mesma maneira que você sente que o Senhor foi misericordioso com você, o Senhor também foi misericordioso com aquele irmão que você não engole. Você precisa ver isso. O Senhor foi misericordioso e escolheu ele para estar aqui. Às vezes, para fazer você crescer. Use isso a seu favor, a favor da igreja, e cresça. E não cause dano à edificação. O que é causar dano? É causar problema, né? Esse aumento do amor entre nós é um indicador subjetivo, positivo, da manifestação da edificação do corpo. Um outro indicador, receber uns aos outros. Num ambiente adequado de viver da igreja, não buscamos ajustar exteriormente as práticas dos membros mais fracos. Em vez disso, receberemos os irmãos tal qual estão. Primeiro hino que nós cantamos ontem. Todos os ajustes efetivos virão da operação interior da vida divina, em uma atmosfera de amor. Isso não é tão fácil fazer, não é verdade? Receber uns aos outros tal qual como eles estão. Você vê um irmão que acabou de receber o Senhor, se veste de uma maneira estranha, você já olha meio julgando ele, não é verdade? O que você vai fazer? Vamos lá corrigir ele, irmão. Você não pode usar essa calça. Não se usa boné na igreja. Você vai corrigir o irmão assim? Essa é a maneira adequada de edificar? Não. Deixa o irmão vir do jeito que ele está, tal qual ele foi chamado pelo Senhor. Se você suprir vida para ele, em algum momento o Senhor vai transformar isso nele. Mas não é você que precisa ir lá e dar no meio do irmão que ele precisa parar de usar boné na reunião. Às vezes, se surgir a oportunidade, talvez seja o momento de falar com ele sobre o assunto, mas de longe é o primeiro momento que ele está vendo chegar alguém que a gente acabou de pregar o evangelho aqui e usa brinco. Pô, o cara usa brinco. Aí eu vou julgar isso na pessoa? O Senhor está trazendo ele como ele estava no mundo. Ele está sujo mesmo. Mas é mais fácil ver isso nos outros. Agora, nos irmãos, a gente vê o irmão sujo, também precisamos perdoar os irmãos, precisamos lavar o pé dos irmãos. Ó Senhor Jesus. Isso é uma métrica. Se você consegue fazer isso, você pode perceber o quanto você já cresceu em vida ou não. Se você está do lado do que só julga, irmão, você precisa crescer mais. Você precisa crescer mais, você precisa apressar a volta do Senhor. Vocês estão entendendo mais ou menos ou não? Item C, pastorear uns aos outros. Tem C não, né? O terceiro item. Pastorear uns aos outros. O que é necessário é a preocupação íntima de uma vida que ministra.
O Senhor demonstrou tal preocupação íntima quando veio a um Pedro desencorajado na praia após a sua ressurreição. Ele poderia ter falado de muitos outros assuntos, como pregar o evangelho, mas o seu coração estava focado em pastorear as ovelhas, que ouviram sua voz e o seguiram. Para realizar o cuidado impulsionado por uma preocupação íntima, há necessidade de negar o ego e os nossos achismos da alma, seguindo o padrão do Senhor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, em João 21, aquela cena de apacentar, o Senhor estava apacentando Pedro ali, né? Não tinham pescado nada, e o Senhor preparou ali para eles um banquete, um café da manhã. Eles viram da pescaria, não pescaram nada, e o Senhor preparou para eles um café da manhã ali. O Senhor estava o quê? Apacentando ele, Pedro. Né? E não foi, Pedro, você precisa pregar, você precisa fazer isso. Não. Perguntou para ele se ele amava o Senhor. De 3 maneiras ainda. Não vou falar sobre isso hoje. Então, a pastorear uns aos outros justamente faz parte do seu crescimento de vida, se você consegue pastorear uns aos outros, né? E por fim, dispensar graça uns aos outros. Nenhuma palavra torpe deve proceder de nossa boca. Dispensar graça é um ato de amor, uma confirmação de receber e uma aplicação de pastorear. Então, dispensar graça, tal dispensação é um indicador subjetivo da manifestação da edificação do corpo. Então, quando você dispensa graça, como é que você dispensa graça? Transbordando Cristo. Se você está, de fato, vivendo Cristo, você acabou uma mensagem, os irmãos, você vai vir aqui e vai compartilhar algo. Aqui na frente. Você dispensa graça para os outros. Certo? Se você está dispensando graça para os outros, não só no final da reunião, agora, gente, na hora do almoço ali, o seu falar, o que está sendo falado? Você pode dispensar graça para os outros. Você também pode falar do seu joguinho que você está vendo agora, jogando aí, né? Eu estou vendo que vocês estão jogando alguma coisa aí, né? Você também pode falar disso, mas saiba que você não está dispensando graça. Você está dispensando a telinha do seu celular para os outros. Agora lá, no seu viver, se você dispensa graça, puxa, é um medidor. É um medidor de que a sua vida está crescendo. A igreja está sendo edificada e a bordadura na sua veste está sendo feita para nos apresentarmos ao nosso noivo. Então, jovens, edificar a igreja é justamente isso, preparar a veste da noiva para o casamento. Ó Senhor Jesus. Eu queria deixar só para os irmãos esse versículo de 2 Pedro 3,12. Vou ler de novo, que fala sobre apressar a volta do Senhor. Ó Senhor, então o Senhor não demora, certo? Cadê o versículo? Aguardando e apressando a vinda do Senhor, do dia de Deus, por causa da qual os céus, ardendo em fogo, serão desfeitos, os elementos, sendo queimados com calor intenso, serão derretidos. Então, aguardando e apressando a vinda. Se vocês quiserem ter um resumo do que foi falado ontem, mas bem resumido, leiam a nota de rodapé desse versículo. 2 Pedro 3,12. A nota tem 2,5 páginas. É grande. Mas ela fala justamente daquele... Quem tem a versão restauração aí? Tem um diagrama no final. Vocês já viram esse diagrama aqui? Ele é bem conhecido. Estudem ele. Às vezes dá nó na cabeça. E se der nó na cabeça, vem conversar com o Joel. Vem conversar com seus irmãos mais velhos. A gente quer crescer junto, jovem. E entender isso daqui faz parte justamente de matar a curiosidade ou aquela ansiedade que nós temos sobre tempos. Que eu acabei de falar não é nossa, certo? Mas aqui responde várias das suas ansiedades. O fato é, nós temos que estar prontos, diariamente. Amar o Senhor e amar a sua manifestação é hoje. Não é, um dia eu vou estar pronto. Não, é hoje que você tem que estar pronto. Hoje você tem que estar amando o Senhor e amando a sua manifestação. Puxa, que o Senhor tenha realmente impactado vocês com essa palavra, porque me impactou.
Senhor, tem que estar pronto e amando o Senhor e amando a sua manifestação. É isso.